Olá, bom dia, tudo bem? São 11 horas e 31 minutos. Patos de Minas teve mais de 200 apostas premiadas na Mega da Virada. De acordo com a Caixa Econômica Federal, em apenas uma das 8 lotéricas do município, foram 20 acertadores entre quadras e quinas. Daqui a pouco, mais detalhes e você vai ver também. A bênção dos capuchinhos na primeira sexta-feira do ano. Os direitos do consumidor durante as férias nas passagens, hospedagens e pacotes turísticos. Setor de bares e restaurantes de Patos de Minas projeta crescimento para 2026. Começa a valer o novo valor do salário mínimo de R$ 1.621. Primeiro fim de semana do ano deve ser com tempo instável em Patos de Minas. Começa agora o Jornal 30 Minutos desta sexta-feira, 2 de janeiro. Com a chegada do período de férias, cresce o número de viagens e, junto com elas, a procura por passagens, hospedagens e pacotes turísticos. Mas, para que o descanso não vire dor de cabeça, é importante que o consumidor conheça todos os seus direitos. O período de férias é um dos mais movimentados do ano para o setor do turismo. Aeroportos cheios, hotéis lotados e pacotes turísticos disputados. Mas antes de arrumar as malas, o consumidor precisa estar atento aos direitos que a lei assegura. No caso de passagens aéreas, atrasos ou cancelamentos de voos garantem ao passageiro assistência material, como alimentação, comunicação e, em alguns casos, até hospedagem. Dependendo do tempo de espera, a companhia aérea também deve oferecer reacomodação em outro voo ou reembolso do valor pago. O que é importante o consumidor é sempre se programe, né? Agende, compre essa passagem com antecedência ou esse pacote de viagem através das agências. Imprima esses comprovantes, né? Para que tenha um roteiro de logística, de deslocamento, para estar sempre no horário adequado, né? Com a antecedência exigida, principalmente pelas companhias aéreas, que é muito importante. E que no momento de executar essa viagem em grupo ou individualmente, que o consumidor esteja resguardado com seus direitos no sentido de a quantidade de bagagem autorizada, o despacho dessas bagagens, ou verificar se o consumidor vai querer levar essa bagagem em mão, se for o caso, né, da bagagem de bordo, e principalmente que caso haja alguma intercorrência nesse momento, que o consumidor mantenha a calma, esteja ciente de que tudo pode ser reparado. Então, chegou no aeroporto, que é onde costuma dar mais questões, né? Chegou no aeroporto, o voo foi cancelado, verificar sobre o realocamento em outro voo, essa possibilidade junto ao guichê da companhia, verificar quanto tempo falta para o próximo voo, dependendo da quantidade de horas que isso for demorar, que ele seja direcionado a um hotel, que a sua alimentação seja paga. As companhias aéreas já estão bem tarimbadas no sentido que sabem que devem fazer. Já na hospedagem, o hotel é obrigado a cumprir exatamente o que foi anunciado no momento da reserva. Se o quarto, os serviços ou a localização forem diferentes do prometido, o consumidor pode exigir solução imediata, abatimento no preço ou até o cancelamento sem custos. Os hotéis, pousadas já estão muito cientes, né? É uma prática costumeira na sociedade, mas eventualmente, quando há o overbook, quando não há o quarto para aquele hóspede, a obrigação do hotel, caso tenha sido contratado direto, ou mesmo da agência de turismo, é fornecer para o consumidor uma outra opção equivalente na qualidade ou superior. Caso essa troca, né, gere algum gasto, como gasto com transporte, tudo é a custeio do responsável, seja o hotel ou a agência de turismo. Outros problemas, né, como informação de dados que não podem vazar, serão indenizados, bagagens, o quarto sem a devida qualidade, né? Então, algum problema no ar-condicionado, no chuveiro, queda d'água, água quente ou água fria, qualquer ausência nesse sentido que cause um transtorno para o consumidor, ele pode de imediato se dirigir à recepção, solicitar a troca de quarto, solicitar o desconto para que ele tenha um desconto equivalente ao quarto que ele está utilizando, ou ainda pedir o reembolso
do valor pago e cancelar a hospedagem. Outro ponto importante é o direito à informação. Contratos precisam ser claros, com regras bem definidas sobre cancelamentos, remarcações e possíveis multas. Cláusulas abusivas não têm validade. Em caso de problemas, o consumidor deve guardar comprovantes, registrar reclamação junto à empresa e, se necessário, procurar os órgãos de defesa do consumidor. Não fique insatisfeito e comprometa suas férias. Tente fazer essa troca, esse comunicado, esse contato direto com o fornecedor. Solucionado, ótimo, dê seguimento. Caso não seja solucionado, depois sempre é possível o ingresso com ação judicial cabível. 11 horas e 36 minutos, daqui a pouco no 30 minutos, o IPVA pode ser pago a partir desta sexta-feira em toda Minas Gerais. E o setor de bares e restaurantes de Patos de Minas projeta crescimento para o ano de 2026. E agora a gente fala da Mais Implantes, que é referência em reabilitação oral com qualidade, tecnologia e confiança. Você sente vergonha de sorrir em meio às pessoas por conta dos seus dentes? Evita tirar fotos, conversar de perto, rir alto ou até colocar a mão na frente da boca ao falar ou comer. Se você respondeu sim, eu quero que saiba uma coisa: você não está sozinho. Mais de 80% das pessoas que usam dentadura passam por isso todos os dias. Só que isso não é normal. Não é certo aceitar viver escondendo o próprio sorriso. E o pior é que essa vergonha começa aos poucos, mas vai crescendo. A pessoa se afasta de reuniões em família, evita sair, se sente excluída até dentro da própria casa. Nós aqui da Mais Implantes temos uma missão: te ajudar a recuperar seus dentes fixos novamente, através do Implante Protocolo, que é uma forma moderna, segura e definitiva de voltar a ter os dentes fixos. Com ele, você volta a sorrir com segurança, comer de tudo, falar com firmeza, sem medo da dentadura soltar, cair ou machucar. Então, se você é de Patos de Minas e região, o primeiro passo é agendar sua avaliação aqui na clínica, para que possamos entender o seu caso e te explicar como funciona cada etapa do tratamento e entender mais sobre você e sua história de vida. Então, clique em Saiba Mais, te espero aqui. E a partir de hoje, sexta-feira, 2 de janeiro, os proprietários de veículos já podem realizar o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o conhecido IPVA 2026. No site da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais é possível fazer a consulta pelo Renavan dos valores do IPVA para 2026. A consulta também pode ser feita pelo telefone 155 do Ligue Minas e no aplicativo do MGEP do Governo de Minas. A escala de pagamento do IPVA 2026 tem início em fevereiro, podendo o pagamento ser feito em cota única com desconto de 3% ou em 3 parcelas, sendo as subsequentes em março e abril. A taxa de renovação do licenciamento anual de veículo no valor de R$ 35,62 vence no dia 31 de março de 2026. Mas também já pode ser paga, assim como o IPVA, a partir desta sexta-feira. Em 2026, está mantido o programa Bom Pagador, que dá desconto extra de 3% no IPVA para os veículos que se mantiveram regulares em 2025 e 2024. Em razão da alteração na legislação, veículos com 20 anos ou mais de fabricação foram isentos do IPVA em Minas Gerais. A isenção, que abrange veículos de passageiros, incluindo motocicletas, caminhonetes e veículos de uso misto, é aplicada automaticamente pela Secretaria da Fazenda, ou seja, não é necessária nenhuma ação por parte do proprietário. No entanto, não estão contemplados nesta isenção ônibus, micro-ônibus e veículos de carga. Vale ressaltar que mesmo os veículos isentos do IPVA devem pagar o licenciamento. Os pagamentos do IPVA e da taxa de licenciamento podem ser feitos via Pix, documento de arrecadação estadual, internet banking ou diretamente nos terminais de autoatendimento ou guichês dos agentes autorizados, bastando informar o número do Renavan do veículo. O pagamento em atraso do IPVA gera multa de 0,3% ao dia até o 30º dia e de 20% após o 30º dia, além de juros da taxa Selic. No caso de atraso do licenciamento, as penalidades são multa de 0,15% ao dia até o 30º dia, de 9% do 31º até o 60º dia e de 12% a partir do 61º dia, além dos juros da taxa Selic.
Muito bem, então vamos aproveitar aí a oportunidade. E com o bom desempenho registrado em 2025, o setor de bares e restaurantes já projeta também aumentar ainda mais o faturamento para esse ano de 2026. E em Patos de Minas, o bom movimento registrado nas últimas semanas reforça a expectativa de um 2026 mais positivo e com projeção de aumento no faturamento, manutenção de empregos e novos investimentos. A confiança dos empresários é de que o consumo siga aquecido, principalmente no primeiro trimestre, período considerado decisivo para confirmar esse crescimento. 2025 foi um ano bem desafiador, né, para todos nós. Começamos o ano com certas incertezas do que seria o cenário, né, em relação à inflação e tudo mais, mas graças a Deus a gente fechou o ano bem agora. 2026 será marcado por grandes eventos, como a Copa do Mundo, além de um cenário político que tradicionalmente aquece a economia e estimula o consumo. A combinação desses fatores aumenta a procura por encontros em bares, transmissões de jogos, confraternizações e eventos, o que costuma refletir diretamente no faturamento do setor. Essa pesquisa foi feita pela Associação de Restaurantes e Bares Nacional, né? Então eles trazem esses resultados aí de acordo com várias localizações, né? Com vários aspectos aí de restaurantes e bares. Então a gente corrobora e a gente acredita que essa expectativa seja realmente certa, né? A gente tem uma expectativa grande que seja um ótimo ano aí com todos esses fatores positivos. A expectativa é que esse aquecimento seja percebido já no primeiro trimestre de 2026, período considerado estratégico para confirmar a retomada e garantir mais estabilidade financeira aos estabelecimentos. Para os empresários, o cenário é de otimismo cauteloso. Mesmo com desafios como custos e inflação, a projeção é de que 2026 traga mais movimento, geração de empregos e fortalecimento da economia local. Patos de Minas surfa uma onda nacional, né? Por mais que a gente tenha uma economia bem forte aqui em Patos também, mas a gente com certeza espera que esse resultado do país todo aí reflita muito aqui em Patos de Minas também, com muito sucesso para vários bares e restaurantes daqui da cidade. Boa notícia, hein? Agora são 11 horas e 45 minutos. Na sequência do 30 minutos, primeiro fim de semana do ano deve ser com tempo estável em Patos de Minas e toda a região. E começa também a valer o novo valor do salário mínimo de R$ 1.621. 11 horas e 48 minutos. O presidente Lula sancionou nesta quinta-feira, com vetos, a Lei Orçamentária Anual para 2026, a conhecida LOA. Um dos vetos foi em relação ao fundo partidário. A Lei Orçamentária Anual prevê as despesas de todos os órgãos federais, incluindo repasses para estados e municípios. O orçamento prevê um superávit das contas públicas de 34 bilhões de reais, com a previsão de despesas em 6 trilhões e meio de reais, sendo 1 trilhão e 800 bilhões para o pagamento de juros da dívida pública. Um dos vetos do presidente Lula foi no aumento do fundo partidário, usado pelos partidos para financiar campanhas e custear atividades das legendas. Para o governo, o crescimento reduziria as despesas da Justiça Eleitoral e poderia permitir um aumento de gastos superior aos limites previstos no arcabouço fiscal. Um outro veto foi a possibilidade de empenho de emendas parlamentares para ações sem licença ambiental prévia e projeto de engenharia. A LOA segue, no entanto, prevendo 61 bilhões para as emendas que deverão ser pagas até julho. O presidente Lula também rejeitou a proposta de liquidação de restos a pagar entre 2019 e 2023, alegando ser inconstitucional e contra os interesses públicos. Também foi vetado o texto que impedia o contingenciamento de algumas despesas da Embrapa, das agências reguladoras, da Defesa Agropecuária e do Seguro Rural. Segundo o governo, a proposta como estava dificultaria o cumprimento da meta fiscal para 2026. Lembrando que os vetos do presidente Lula ainda precisam ser analisados pelo Congresso, podendo ser derrubados ou mantidos desde que com os votos de, no mínimo, 257 deputados e 41 senadores. E olha só, o novo salário mínimo começou a valer.
R$ 1.621. Segundo o DIESE, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o valor vai injetar quase 82 bilhões de reais na economia. O cálculo considera os efeitos sobre a renda, o consumo e também a arrecadação. Os primeiros pagamentos com os novos valores serão feitos já em fevereiro. Serão R$ 103 a mais para quem recebe salário mínimo ou benefícios vinculados a ele, como o seguro-desemprego, o BPC, o benefício de prestação continuada, além de alcançar também aposentados e pensionistas. Precisa comprar um remédio, comprar alguma coisa, precisa de um remédio também, né? Para dor de cabeça, corpo também, para andar. Não é bom, não é ruim não. Ajuda, né? Ajuda muito. O reajuste de 6,79% levou em consideração o ganho real previsto na regra do arcabouço fiscal e a inflação, calculada nos últimos 12 meses até novembro, medida pelo INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. A correção ajuda a aliviar o orçamento das famílias, que agora vão poder comprar mais coisas com a mesma quantidade de dinheiro. A gente tem inflação que corrói, né, diminui o poder de compra do dinheiro recebido por esses aposentados, pensionistas, trabalhadores e beneficiários de programas sociais. Então, a inflação está sendo reposta, acontece uma correção monetária muito justa e necessária, porque senão nós teríamos aí essas pessoas tendo uma redução de poder de compra sistemática ao longo do tempo. Além do impacto direto no bolso do trabalhador, a medida também influencia a economia como um todo. Para as empresas, os gastos com a folha de pagamento aumentam. Para o governo, serão necessários mais recursos para arcar com os benefícios atrelados ao mínimo. Fora isso, o aumento da circulação de dinheiro no comércio e nos serviços, quase 82 bilhões de reais a mais, pode pressionar a inflação. Isso tudo gera dentro da economia um ganho de poder de compra, o que significa que essas pessoas, que no geral são pessoas que têm renda mais baixa, um orçamento mais apertado, elas vão ter ali mais recursos. Então isso tudo começa a configurar, a desenhar um cenário onde pressões inflacionárias podem começar a atrapalhar, ficar cada vez mais incômodas, ainda que com a inflação dentro da meta. R$ 103 dá para comprar 2 camisetas, dá para comprar, exemplo, 3 pacotes de café de R$ 30, dá para comprar 2 quilos de carnes bovina, dá para comprar arroz, dá 6 quilos de arroz na verdade, né? Porque é R$ 15, 5 quilos de arroz. Olha aí, dá para comprar 6 pacotes. Isso aí é fundamental para uma família que tem vários filhos. E atenção, hein? O INET publicou o aviso de perigo para tempestade que pode ocorrer hoje, sexta-feira, para Patos de Minas e municípios de toda a nossa região. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Pensou em ótica, lembrou. New Color, 3 óticas em Patos de Minas. O primeiro fim de semana de 2026 tem previsão de tempo instável para o Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. Segundo o INMET, há tendência de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva isolada. A umidade relativa do ar registra 40%. Para hoje, em Patos de Minas, a máxima prevista é de 32 graus. Mesma variação prevista para amanhã. No sábado, em Vazante, variação de 22 a 34 graus. Em Matutina, vai de 21 a 30. Em João Pinheiro, de 20 a 33 graus. Em Lagoa Formosa, de 21 a 31. E em Patrocínio, mínima de 20 e máxima de 29 graus. Onze horas e 55 minutos. A seguir, a gente mostra a bênção dos capuchinhos nesta primeira sexta-feira do ano. E ainda, Patos de Minas teve mais de 200 apostas premiadas na Mega Sena da Virada. E acontece nesta primeira sexta-feira de 2026 a bênção dos capuchinhos em Patos de Minas. Quem acompanha a movimentação no local é a repórter Emanuele Ferreira.
E nesta sexta-feira está sendo realizada mais uma bênção dos capuchinhos, uma das grandes tradições da Igreja Católica, não só daqui de Patos de Minas, mas de diversos lugares. E aqui ao meu lado está o Frei Adilson Vaz, um dos responsáveis aqui por esse evento que está acontecendo hoje, que é tão importante para a comunidade católica. Frei, antes de mais nada, eu quero saber uma curiosidade minha, de onde surgiu essa tradição da bênção dos carros? Então, a tradição da bênção dos carros, ela está ligada, em primeiro lugar, no dia 1º do ano, quando nós invocamos a bênção de Deus sobre a nossa vida e sobre o ano que inicia. Nós, há 9 anos atrás, iniciamos aqui em Patos de Minas, mas trazendo já, ou herdando, uma tradição que já vem do Rio de Janeiro, que vem do Paraná. Então, há uma tradição entre os capuchinhos que no primeiro dia do ano, na primeira sexta-feira de cada ano, invocar a bênção do nosso Deus sobre as pessoas. Então, quando nós dizemos a bênção dos veículos, nós estamos dizendo, em primeiro lugar, a bênção aos condutores e condutoras. Depois nós abençoamos as coisas que nos cercam, as coisas que nos rodeiam. Por quê? Porque para nós que temos fé, invocar o nome de Deus sobre nós, sobre as pessoas que nós amamos, invocar o nome de Deus sobre as coisas que nos servem, é também um jeito de ter a presença dele sempre conosco, de forma explícita, que vem numa bênção. E é um dia muito extenso de trabalho aqui para os freis, né? São quantas pessoas envolvidas nesse projeto? Olha, nós estamos hoje aqui em 17 freis, vindo de diversas fraternidades de Minas Gerais, para esse momento, porque precisamos fazer um revezamento. Então nós vamos fazer esse revezamento, embora você perceba que hoje o movimento está menor do que os outros anos, né? E eu atribuo esse movimento menor por conta do feriado ter acontecido ontem, hoje será a primeira sexta, as pessoas emendam o feriado, já emendam com o final de semana, então eu creio que esse ano não será tão movimentado quanto os outros anos, mas nós estamos aqui e estaremos até às 8 horas da noite esperando você que deseja receber uma bênção nesta primeira sexta-feira do ano. E qualquer pessoa pode estar passando por aqui, de moto, carro, a pé, é para todo mundo. Isso, a bênção é sobre as pessoas. Venha de carro, venha de charrete, venha de bicicleta, venha do que você quiser, venha a pé, que nós estamos prontos para pedir que o nosso Deus derrame graça e bênção sobre a sua vida. E um levantamento da Caixa Econômica Federal aponta que diversas apostas faturaram prêmios na quadra e na quina da Mega da Virada aqui em Patos de Minas. O repórter Luiz César foi conferir mais informações sobre esses patenses sortudos. É isso mesmo, David Bala, bom dia para você, bom dia a todos que estão acompanhando 30 Minutos. Estamos aqui na lotérica que fica no bairro Rosário, onde teve um grande número de apostas, David, aqui em Patos de Minas. Várias lotéricas aqui na cidade acabaram tendo apostas vencedoras aí na Mega da Virada. Não aquela aposta, né, que todo mundo queria, que acertando 6 números, mas teve muitas lotéricas aqui que acertou, né, alguns números aí da Mega da Virada. Essa aqui que a gente está no Rosário, foram 14 apostas só aqui nessa lotérica do Rosário. A gente está com a proprietária da lotérica, que é a Daiane Michele, para poder falar sobre isso. Daiane, no dia foi um volume muito grande de apostas por aqui, né? Isso, nós ficamos ali no sábado trabalhando duro, porque teve muita gente, muitos que veio fazer aquela fezinha, que acreditam, né, nesse prêmio maravilhoso que a Mega trouxe esse ano de 1 bilhão, né? Afetou o sistema de vocês aqui, né? Sim, nosso sistema ele deu uma travadinha, ficou meio lento, mas no final deu tudo certo e nós conseguimos registrar todas as apostas. E registrou todas essas apostas, inclusive aqui 14 apostas vencedoras, hein? Isso mesmo, a gente tá super feliz com isso. A gente acertou uma quina, né? Uma quina em bolões, com a premiação aí aproximadamente de 71 mil, e também mais 13 quadras, né? Também teve bolões, então eu reforço com o pessoal aí que acreditem nos bolões e aposte neles, porque a premiação do bolão ele sobe porque a gente consegue jogar mais dezenas. A lotérica de vocês foi pé quente para essas pessoas. Foi sim. Para vocês terem noção, a Mega Sena na quadra saiu com um prêmio de um jogo simples de R$216, né? Quando a gente postou num bolão com mais dezenas, o nosso bolão teve a premiação de R$10 mil aproximadamente.
Foi algo muito importante, né? Ver toda essa situação, várias apostas, foi um dia muito caótico, né? Todo mundo esperando o sorteio naquele dia, que foi no outro dia, mas agora ver 14 apostas aqui, é igual você falou, né? De felicidade mesmo. Isso, a gente está super feliz, comemora muito e também agradece cada pessoa que tirou um tempinho para estar aqui na nossa loteria física, né? Fazendo as suas apostas, isso para nós é muito importante. Aí, David Bala, então a gente está aqui, né? Viemos aqui nessa lotérica do Rosário, 14 apostas só aqui, como ela mesmo disse, né? Uma quina, 13 aí foram na parte da quadra. Essa lotérica aqui, assim como outras também em Patos de Minas que tiveram seus acertos, né? Patos de Minas contou aí com muitos acertos nesses questão de quina, quadra e outros acertos. E essa aqui do Rosário, né? Se destacou um pouco mais. Foram 14 apostas nessa mega da virada que, claro, né? Todo mundo apostou em busca daquele prêmio, né? Mais de R$1 bilhão. David, volto com você no estúdio. Bem, muito bem, hein? Que isso, uma ajuda e tanto. Quase deu certo. Bom, 30 minutos de hoje fica por aqui. Obrigado pelo carinho, pela companhia.